Boa noite, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio da série Fora da Caserna. Essa série em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o propósito que escolheram, que definiram para suas vidas. Então sejam muito bem-vindos. Hoje a minha entrevista é com o pastor Lúcio, um homem extraordinário que foi militar de carreira durante muitos anos e hoje vai aqui compartilhar a sua história com a gente. Olá, pastor! Paz do Senhor, abençoado Rapaz, de boa Deus. noite! Boa noite. Que bênção Só da tê-lo aqui bênção, comigo. igualmente, minha irmã. Que bênção. É um prazer estar aqui, inclusive, para falar sobre coisas que também vão envolver a palavra de Deus, porque Deus conduz a gente, mas Com envolver em certeza. relação à carreira, que é muito importante falar para as pessoas sobre erros que eu tive e que eles não vão ter, com certeza não vão ter. Com certeza, né, pastor? Eu gosto muito de trazer aqui histórias, né? Porque é muito legal quando a gente se conecta com a história do outro, a gente entende justamente essa questão dos erros, dos acertos, porque a gente não precisa aprender só com os nossos erros, a gente pode aprender também com os erros dos outros. É verdade. E aí eu já quero convocar os pais. Aí eu chamo seus filhos que estão estudando, chame aí, talvez é você mesmo, porque nunca é tarde, que está estudando para Exato. concurso, estudando para as carreiras de concurso. Vamos trocar um pouquinho aqui das nossas experiências. Com Como você falou, certeza. eu fui militar da Força Aérea por 22 anos, então tem uma caminhadinha, né? Então eu sei um Tem uma pouquinho boa aí. E aí caminhadinha, exatamente, é uma uma boa experiência experiência. isso a gente vai falar por que que eu resolvi trocar de carreira. Exatamente. Importante isso. Exatamente. Então, as pessoas também. É importante entender que ninguém está preso, né? Não se sintam presos, estagnados a uma profissão que vocês não enxergam um propósito naquilo, que vocês entraram por motivos, né, que não precisam permanecer por muito tempo. Você pode sim desenvolver autoconhecimento, você pode sim desenvolver habilidades, competências técnicas, competências emocionais e fazer uma escolha mais assertiva com relação à sua profissão. Verdade. Boa noite a todos que estão entrando aí. Então vamos lá, pastor. Vou Vamos. começar aqui com as perguntas e as pessoas que estiverem entrando aqui, por favor, vão enviando aí o convite para mais pessoas se enriquecerem com esse conteúdo aqui que a gente vai trazer hoje. Então, pastor, eu vou pedir o favor do senhor compartilhar aí como foi esse período da escolha da carreira militar. Então, como foi para o senhor ingressar na carreira militar? Era o seu sonho? Era o sonho da sua família? Como foi nesse período, nessa fase lá atrás? Bárbara, eu entrei como soldado. Então, eu sou do interior de Goiás Uhum. e eu confundi a época porque tinha a base aérea de Anápolis. A base aérea de Anápolis, a gente pensava, por falta de informação, que base aérea de Anápolis é uma coisa e Força Aérea Brasileira, Aeronáutica, eram três coisas distintas. Olha só Base como aérea eram de Anápolis, as informações, coisa. né? Eu pensava assim, eu quero alistar, como eu não sou muito alto, eu Uhum. não vou conseguir entrar no Exército, Marinha não tinha ali na minha região. Então, o que Uhum. que tem? Base aérea de Anápolis. E aí eu tinha um namoradinho da minha irmã que me apresentou, falou assim, vamos nos alistar na base aérea de Anápolis? Falei, vamos. E a gente foi, acaba que ele desistiu, porque eu tinha o ensino médio, ele não tinha. E ele Uhum. desistiu e eu fui seguindo com muita desinformação, fui perseverando, passando todas as fases, passando todas as fases. A época eu era frentista de posto de gasolina. Então, Olha, para mim foi um plus. Só que na minha época também o soldado ganhava menos de um salário mínimo, metade de um salário mínimo, por exemplo. Mas eu sim. entrei sem que tinha concurso para sargento, eu entrei sem saber que eu podia fazer concurso para oficial, entrei sem saber de absolutamente nada. Eu só entrei para servir, tirar um ano, e lá dentro, então, eu vi que eu poderia progredir. Então, assim, foi sonho entrar na carreira militar? Não, não foi sonho, foi uma consequência de uma escolha de momento que deu Sim. certo para mim, entendeu? Sim. Então, eu entrei como soldado. E aí eu vislumbrei o que eu posso conseguir aqui dentro. E nem dentro, você tem uma ideia, eu entrei em 1993, eu sou praça de 1993. Olha. E muita gente nem tinha nascido, né? E Foi quando eu o entrei ano em que eu nasci. 1993, quando eu entrei em 1993, é, tinha muita desinformação. Eu estava dentro da Força Aérea e não sabia que eu podia Aham. fazer para sargento. Olha Eu não sabia. só. Eu não sabia. Dentro, eu era E eu trago soldado da muito Força Aérea isso, né? Brasileira e não sabia.
Pois é, entendeu? olha a diferença de gerações, né? Das informações que a gente tem acesso hoje, totalmente diferente. Pois é, então foi uma consequência. Ah, eu escolhi? Não escolhi. A partir do momento que eu estava lá, aí sim eu tomei uma decisão Aham, pela carreira militar. Porque de uma turma, minha turma eram 58 soldados. aham, Dos 58 soldados, somente eu mais mais dois, somente três. Três soldados conseguiram prosseguir na carreira. E eu passei a ser o mais antigo de todos. Então, eu aham, enxerguei que o soldado, a cultura do soldado era ficar um ano e sair. sim, Eu falei, isso eu não quero para mim. uhum, Então, o soldado podia ficar 4 anos. E houve umas transições na Força Aérea e tudo. Aí depois eu passei para cabo, em 1995, que era o concurso também. E passei sim, para sargento em 1997. Então, eu sou sargento da turma de 1997. legal, legal. E o senhor, ao longo desse processo, o senhor pesquisou sobre profissões, pesquisou sobre mais possibilidades, porque naquela época realmente essa questão da informação ela era bem mais restrita, né? A época não, Bárbara, porque eu não tinha as informações. Então, eu digo o Uhum, seguinte, eu demorei demais, sobremaneira, como eu disse, foram 22 anos de Força Aérea, 22 anos de militarismo, sim, para eu poder sair. Mas eu uhum, decidi sair antes, até devido às particularidades, que eu falei assim, para eu sair, eu preciso fazer uma faculdade. Se sim, eu soubesse que tinha tantos concursos, porque, como eu disse, eu vim do interior de Goiás, a aham, desinformação era muito grande. E aí, o sim, que acontece? Eu vim sem as informações necessárias e fui aprendendo, quebrando a cabeça. Não tive absolutamente ninguém para me orientar, ninguém para me ajudar. E a época também eu não era evangélico, não era, então aham, tinha as coisas do mundo que atrapalhavam sobremaneira. Então eu não vislumbrava carreiras. À medida que eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar e participar com outras pessoas de um universo até então desconhecido para mim, que eu falei assim, opa, o que que a faculdade pode me proporcionar? O leque se abriu. Então sim, eu comecei a ter opções e alternativas. Eu entrei na legal, faculdade com uma mentalidade e as aham, alternativas se ampliaram. foram se ampliando. É É, impressionante, quando vai acessando mais conhecimento, mais a mente vai expandindo e realmente enxergando novas possibilidades, né? Se a gente fica só restrito àquilo ali que a gente está vivendo e não acessa outras informações ou não conhece pessoas novas também, a gente fica realmente tende a ficar muito mais limitado. E pastor, verdade. como era o dia a dia do senhor na profissão militar? Como eu disse, eu entrei como soldado e eu tinha, é Aham, engraçado, assim, que eu sempre gostei de desenhar. E eu sempre me desenvolvia no desenho e tudo. E eu falei assim, eu quero ser desenhista. aham, Eu quero ser desenhista. E um ex-militar que estudou comigo no ensino médio é aquela questão de você nunca ouvir as pessoas que vão te jogar para baixo, né? Eu comentei com ele, eu falei assim, eu estou fazendo o processo de entrada na Força Aérea, eu quero ser desenhista. Ele virou para mim, você não vai entrar não, é difícil demais entrar. Aí depois que eu entrei, eu falei com outro assim, eu quero ser desenhista. Aí ele falou assim, não, essa especialidade aí não tem tanta abertura. olha E só, eu perseverei, passei para cabo desenhista e passei para sargento desenhista. que Então eu legal! não dei ouvido a essas pessoas, eu perseverei Exato. e entrei. Então quando eu me formei como soldado é a rotina normal, soldado do quartel é fazer Sim, faxina. É é fazer fazer faxina, eu faxina. Deus foi maravilhoso que eu fui para o esquadrão de faxina. Chama Olha esquadrão só, de infra, é infra. Só que eu falei assim, não é isso que eu quis para mim, não. E sim, ali Deus já estava agindo na minha vida, eu troquei para o esquadrão de pessoal para trabalhar com a parte administrativa. administrativa, Então eu pude legal. trocar com um outro militar para a parte administrativa e trabalhei como soldado na parte administrativa. Como cabo, eu fui cabo desenhista e como Aham, sargento, sargento desenhista, mas eu não exerci tanto a parte de desenho que eu trabalhei na parte de administração. Então, o dia a dia no quartel foi como administração. E aí, é importante salientar que quando você é novinho, que a gente chama lá, todas as bocas pobres que surgem é para o novinho. À medida que você vai ficando antigo, eu fiquei relativamente antigo, com 22 aham. anos eu cheguei a primeiro sargento, né, o pessoal entender que você entra com terceiro sargento, aí é o contrário. Aí depois você vai a segundo sargento e depois a primeiro sargento. Exato. As Aí pessoas como pensam que é o contrário primeiro pela ordem. é o contrário. Aí, como primeiro sargento, aí você fica antigo, você tem uma moral, você tem você não vai participar das bocas pobres, não.
das Então a outras rotina minha provas. era legal, porque eu trabalhava, apesar de eu trabalhar numa base extremamente, sempre que foi da Força Aérea, você sabe, a base aérea de Anápolis é uma base que suga muito de você. A rotina era Sim, legal porque eu procurava, como hoje eu faço no serviço público, eu faço ser legal, entendeu? Eu faço, sim, procuro fazer como seja legal. legal. É a forma como enxerga realmente a função É, ali no dia a dia, né? tem muita coisa que é desvantagem, a gente vai falar sobre isso, mas tem muita vantagem também. E para mim eu amava vestir farda, tirava os serviços, atirar, né, ir para o stand para atirar, participar dos acampamentos, eu gostava muito, muito mesmo. Eu me Legal. realizava. Então, Legal. quando eu voltava na minha cidade, que é uma cidade pequena, do interior de Goiás, chegava fardado lá, nossa, até o prefeito meu quase recebia a chave da cidade, porque aquela época, 1993, 1995, quando eu fui a sargento, então, em 1997, toda a família, os amigos, que é isso? O Lúcio é sargento da Força Aérea, que é isso? Que era um concurso, e ainda é um concurso muito difícil de se passar, né? Sim, Muito difícil de sim. passar. Legal. E o que mais incomodava o senhor, pastor, na carreira militar? Porque eu sempre falo aqui, né? Não adianta a gente trazer que a carreira é perfeita, todas as profissões têm o seu lado bom, têm o seu lado ruim. E na profissão militar, qual era esse ponto que mais incomodava o senhor? O que me incomoda, apesar de existir a hierarquia de disciplina, que isso é ponto até favorável, mas me incomodava a questão da humilhação. Existem umas Uhum, culturas no militarismo, e principalmente porque eu me converti em 1998. Então, eu estava com 5 anos de carreira militar, fiquei 17 anos dentro do quartel como evangélico. Então, me incomodava, por exemplo, que existe uma cultura no militarismo de quanto mais graduado você é, os oficiais, por exemplo, falam muito palavrão. Então, se aham, tem uma sargento, mulher, uma oficial feminina, estão nem aí. Eles falam palavrão mesmo. E palavrão é cultural. De falar sim, palavrão ao extremo. E como eu já tinha me convertido, eu já tinha abandonado esse hábito, isso me incomodava sobremaneira. aham, Outra coisa que me incomodava, eu tirava serviço num grupamento de defesa aérea. Aí a gente entra na parte espiritual, né? E sim, eu tirava serviço já como sargento, terminava os voos, ah, era cultural os pilotos ficarem no quartel bebendo, vendo filme que não deve, só homem, sim, e as mulheres em sim, casa. Então, o sim, horário do pernoite era 10 horas da noite para eu dormir. Dava 11 aham, horas, meia-noite, as mulheres ficavam ligando, as esposas ligando. O major sim, fulano de tal tá aí, o coronel fulano de tal tá aí. Aí eu ia lá, tinha que me constranger de entrar na sala, não olhava uhum, para aquela TV que eles estavam vendo filme ilícito e aham, bebendo. E achava a sim, coisa mais tremenda do mundo, a família em casa. E uhum, eles lá reunidos com uma falsa alegria. Eu falava, meu uhum, Deus, ao invés de estar valorizando o que é essencial, que é a família, estão aqui. Estão aham, aqui. E muitos, infelizmente, depois tiveram suas famílias destruídas, né? Me sim, incomodava isso, sim, me incomodava a humilhação. Então, aham, a minha época tinha muito, muita humilhação. Hoje nem tanto, porque tudo virou processo, mas ainda existe sim, aquela questão de te humilhar, a pessoa por ser mais antiga te humilhar, te ver como um objeto. Eu peguei uma época que podia bater nos outros, então nos acampamentos vinha um sargento lá e pegava um pedaço de pau e batia no capacete da gente, aquele capacete de guerra é pesado, né? Dá dor de sim, cabeça, e muito, batia nas nossas costas e chamava aqueles palavrões típicos do quartel, colocava aham, a gente para. Isso é uma tortura, hoje é caracterizado como tortura. Olha sim, para o sol, a gente ficava no sol por horas em forma, sim. olhando para o sol, olhando para o sol. Acho que até hoje eu uso óculos por causa disso. Olha para o sol, olha para o sol, olha para o Olhou sol. tanto para o sol que. É, e depois você tinha que pagar flexão com asfalto quente, queimava a mão. E lá na base aérea, inclusive, houve uma época que teve até a revista Veja foi lá, teve uns excessos, né? Então essas coisas assim me incomodavam Incomodava. sobremaneira. Me incomodava. Então, quando eu me converti, sendo militar, eu falei, eu não posso ser igual a eles. Então, eu mesmo Uhum, usando o militarismo e o regulamento que nos limita, eu preciso ser sim, justo. Entendeu? sim. Então, eu procurei até, como militar, fazer também a obra lá dentro e ganhar pessoas para Jesus, né? Legal, legal, legal. E o que o senhor mais gostava, pastor, na Eu, carreira militar? Porque, como eu disse, eu, né, tem o lado bom, tem o lado ruim. E qual era a eu gostava muito, a época também que tinha um reconhecimento. Nós tínhamos Aham, reconhecimento. Eu me lembro como soldado que tinha uma carteira de identidade
E a gente fazia muita questão, apesar de não sermos orientados a não fazê-lo, de não andar fardado. Sim. Então, o uniforme camuflado, eu entrei e não tinha uniforme camuflado. Hoje, o 10º uniforme é o uniforme de operação, era só para acampamento depois que ele foi adotado. Era o azul, todo azul, quando eu entrei. Aí foi adotado o uniforme camuflado, que não podia, em hipótese nenhuma, sair do quartel. Era só o 7º uniforme, que, para quem não conhece, é aquele uniforme típico da aeronáutica, camisa azul clara, calça azul, era azul barateia. Azul barateia. E a gente gostava muito de sair na rua. Então, quando você chegava, você tinha crédito, você chegava nas lojas. A cidade de Anápolis, por exemplo, ficava doida para receber. A gente ia chamar de baseano. Os baseanos, olha só, que é da base aérea. Os baseanos, a gente tinha muita moral. Muita moral. Isso foi se perdendo. Então, eu gostava muito porque eu passei a aprender a passar minha roupa. Até hoje eu passo minha roupa. Até hoje eu passo minha roupa. Então, eu ensinei meus filhos a passarem suas roupas. São os meus filhos que passam, cada um lava e passa a sua própria roupa. Eu ensinei. Legal. Eu aprendi a cozinhar. Então, meus filhos sabem cozinhar. Eu aprendi a viver sozinho, a me virar. Porque quando você entra, você vai morar. De início, você é laranjeiro. O termo é laranjeira, né? Que mora no quartel. Aí você mora no quartel, e aí quando você passa a ter um pouquinho de condição financeira, você vai alugar a gente chama lá em Goiás de barracão. A gente chama de barracão. Que é uma fileira só. Quarto, cozinha, aí você vai alugar. Então eu gostava porque eu passei a ter meu recurso financeiro de lá, meu sustento. E é uma carreira que, à época, também tinha muita credibilidade. As pessoas te viam com bons olhos. Eu chegava na minha cidade, no interior de Goiás, e eu gostava demais daquela carteira com o símbolo da aeronáutica, com a identidade, para você dar carteirada e entrar nos lugares. Podia. Eu entrei várias vezes. Confesso aqui, eu ia no Serra Dourada, em Goiânia. No Serra Dourada, chegava lá, militar da Força Aérea. E entrava, eles deixavam entrar. Hoje não tem mais isso. E pensando em transição, né, nessa parte de transição, de realização, o que levou o senhor a prestar um outro concurso? Bárbara, foi exclusivamente a parte financeira. Exclusivamente. Porque nós tivemos, por 10 anos, a época, foi até uma covardia, porque o Fernando Henrique Cardoso, ele é filho de general. Não sei se você sabe, mas ele é filho de general. A educação dele se deu com salário de militar. Então foi todo o comando dele, o restinho eu peguei o Collor, tinha acabado de receber impeachment, 92 ali, eu estava entrando, aí eu peguei Fernando Collor, o Collor saindo, peguei Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, nós ficamos 10 anos sem reajuste, os militares. 10 anos sem reajuste. Nossa. As pessoas que estavam fora não compreendiam. E isso me fez me endividar. Eu cheguei a pagar 4 empréstimos. Nossa. 4 empréstimos. Então, eu chegava um momento que eu olhava o meu contra-cheque, você não tem como gerar receita, você tem que cortar despesa. Eu sou contador. Sim. Sim. E aí, que você tem que fazer o quê? Mas na época nem contador, nem faculdade eu tinha. Mas você tem que fazer o quê? Você precisa achar um meio. E a única alternativa que eu vi, que existe uma cultura no meio militar que é só reclamar. Reclama. Mas eu não via ninguém fazendo nada. Eu falei, eu tenho que ser diferente. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Uma faculdade. Então eu tracei um objetivo. Eu preciso fazer uma faculdade porque eu quero fazer um concurso de nível superior. Legal. Fazendo um concurso de nível superior, eu vou passar num concurso. E eu preciso sair. Motivo único. A parte financeira. Então, somente a parte financeira. Que eu cheguei a cansar de ver todos os meses e por anos o meu salário é exatamente o mesmo, a inflação, eu peguei um período de inflação, alta inflação, o finalzinho, né, 94 veio o plano real, mas eu peguei um finalzinho, eu vi tudo aumentando e o nosso salário o mesmo. E isso fez com que eu, então, me virasse. Eu tive que me reinventar para poder passar no concurso. Sim. E é uma coisa que eu falo, né? Eu também tinha essa visão de que eu via as pessoas reclamando, só que eu pensava, eu não quero ser mais uma pessoa aqui reclamando, porque é muito mais fácil reclamar e não fazer nada. É muito mais fácil só enaltecer ali o problema, cruzar os braços e ficar reclamando e murmurando sobre aquilo, né? Difícil realmente é você olhar, reconhecer que tem um problema ali, reconhecer que você não está satisfeito e fazer alguma coisa a respeito, que exige ação, exige autorresponsabilidade. Você tem que pagar o preço.
Exato. Muitas pessoas não querem passar pelo processo. Só pensam no propósito, só pensam no resultado, mas não querem entender que existe um processo, né? Existe pagar o preço realmente para ter aquilo ali, ter a mudança desejada. E quanto tempo, pastor, o senhor passou aí estudando para esse concurso, né? Quantas horas, meses, não sei como foi, mas como foi esse processo de estudo para conseguir essa Isso é aprovação? importante porque os contextos foram diferentes. Então, Aham, eu estou há 9 anos no atual órgão. Eu tinha consciência. Eu não tinha material de estudo como se tem hoje. Eu não tinha informação como se tem hoje. Eu não tinha orientação como se tem hoje. legal. Então, eu, por exemplo, eu não tinha quem me direcionasse. Eu não tinha pessoas experientes, que eu vim de uma família muito, muito pobre do Uhum, interior de Goiás. E a única coisa que eu identifiquei, eu falei assim, se eu quero alguma coisa, eu não nasci em berço rico. Estudou. Eu preciso estudar. Então, eu exato. sempre me dediquei na questão do estudo. Aí eu tinha uma consciência que era o seguinte, como eu não tenho o melhor material e eu vou concorrer com esse pessoal de Brasília, o pessoal de Brasília é de outro nível, parece ET em termos de concurso, eu sei que o meu prazo é mais longo. Por quê? Aham, Porque eu não deixei de trabalhar, eu cumpria a jornada de expediente, tirava serviço. Então, eu sabia que eu aproveitava todos os momentos necessários. Mas uhum, para o meu objetivo ser alcançado, eu tinha que me formar na faculdade. A minha faculdade de contabilidade foram 5 anos. sim. Então, primeira etapa do meu projeto, eu preciso me formar com 5 anos. E é interessante que na minha turma, no primeiro ano, tinha um pastor que também, eu não era pastor à época, Aham, ele tinha um pastor que começou a faculdade, mas ele, de tanto fazer a obra, tanto fazer a obra, e faltar a faculdade, que sim. ele não conseguiu passar nem no primeiro ano. E tem Eita, matérias do segundo ano que são condições, né? O sim. primeiro ano, ele não conseguiu, abandonou a faculdade. Eu falei, eu não queria isso. Eu Aham, recuei um pouquinho da obra para eu poder me dedicar à faculdade. Então, o sim. objetivo era 5 anos de faculdade e daí mais uns 3 a 4 anos para eu poder passar no concurso. Só que, por exemplo, eu estava estudando para uma carreira, estudei muito. Eu sabia que ia ficar longe, porque eu comecei a investir. Eu queria conhecer a Banca CESP, eu queria conhecer a Exaf, eu queria conhecer Sim. a Carlos Chagas, eu queria conhecer a Funiversa, eu queria conhecer a Sesgran Rio, eu queria conhecer tá fugindo até agora, porque faz tempo que eu faço Aham, concurso. Mas eu queria conhecer as bancas. Eu cheguei ao ponto de pagar um concurso, ir lá em Palmas, para fazer um concurso lá em Palmas, para eu sentir. Eu sabia que eu não ia passar, porque eu não aham, tinha estudado o suficiente para eu sentir sim. o que era fazer um concurso fora de Anápolis, Goiás. Aí eu comecei a pagar em concursos para eu me inscrever, para eu sentir e conhecer as bancas. E eu Realmente fui, desenvolver então, experiência, né? para eu traçar uma estratégia minha, quebrando a Sim. cabeça, para eu traçar uma estratégia minha. Então, o que que me fez demorar? Falta de orientação, a falta de Aham, projeto, e como eu me fixei assim, eu preciso sair do militarismo, eu preciso sair da Força Aérea, o que aparecia quando eu já estava preparado, o que aparecia, eu fazia. uhum, E eu passava. Então, para eu ser aprovado, eu saí em sim. 2005, início de 2006. Eu passei em 2010 no Aham, concurso. Então, foram 4 anos de estudo. 4 anos quatro. estudando e dando tiro para todo lado. Dando tiro para todo lado, o que Aham, apareceu eu queria. Eu não tinha uma carreira assim definida. Por exemplo, hoje eu valorizo sobremaneira e até oriento as pessoas. Verifique se a carreira que você está aí não é só salário, se tem um bom plano de exato, saúde. Um bom plano exato. de saúde. Porque tem carreiras que ganham muito bem, mas quando você chega lá, você tem esposa, você tem filhos, não te dá plano de saúde. Plano de saúde no Brasil é caro. Então Aham, você vai, a depender da idade, você vai despender aí em torno de 3, 4 mil reais do grupo familiar. Já vai aham, deduzir. E às vezes o auxílio do plano de saúde que você recebe lá é 500 reais. Eu não analisava esse tipo de sim. coisa. Então eu dava tiro para todo lado. Quando eu passei não no concurso que eu queria. Por quê? Porque eu queria nada que me lembrasse do militarismo. Eu passei no Superior Militarismo. Tribunal Militar. Passei no STM. Sim. Então, quando você estuda muito, tem uma vantagem, é o seguinte, eu não estava estudando para o STM. Surgiu o Aham, STM. Eu estava estudando para o TCU. sim. Só que das matérias do STM, 70% estava no sangue. Eu sou contador e Sim. estava estudando para a parte de auditoria. E aí eu não Aham, estudei a Organização da Justiça Militar, não estudei regimento interno. Fui uhum, lá fazer a prova do STM, mas, por exemplo, as partes comuns, direito administrativo, constitucional, português, as partes das contabilidades,
porque eu fiz para analista judiciário, apoio especializado em contabilidade. Todas as contabilidades, todas elas, eu arrebentei. Legal. Aí vem a redação. Arrebentei. E a redação foi tão interessante que eu até oriento. Pega a prova do STM de analista judiciário de 2010, a de contabilidade. A redação era assim, ó. Conforme o artigo tal da Lei 6.404. Só o artigo. Caramba. Conforme o artigo tal da Constituição. Conforme o artigo tal da LRF. Redige um texto legislativo, tal. Eu falei, eu não sei o que está querendo dizer os artigos. Só que eu tinha lido uma reportagem antes da mudança do regime contábil, da contabilidade, da pública, regime misto. Aí eu falei, será que é isso? Deve ser isso. Vou arriscar. Tirei 75% na redação. Mas a minha nota, como eu não estudei organização da justiça militar, não estudei regimento interno, era CESP, deixei em branco, a minha nota foi um pouquinho mais baixa, eu passei na reserva. Passei na reserva, então eu falei, opa, essa carta na manga eu tenho, porque vai demorar, mas eu vou ser chamado. Demorou, porque eu demorei 3 anos e meio para ser chamado. Então, 3 anos? 3 anos e meio. Então, o concurso, quando faltava 6 meses para a homologação, porque ele foi renovado, aí eu fui chamado. Mas eu sabia que ia demorar, né? E nisso eu passei em outros concursos. Mas comigo aconteceu tanta coisa assim que se eu tivesse tempo aqui para contar, eu passei para auditor lá do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, dentro das vagas. Nossa, a história é muito grande. Legal. A BIM, passei para a TRF. Eu fui passando para vários. Chega um momento que você passa em vários concursos. Só que no anterior chamava, por exemplo, 15, né? Naquelas que eu fiz para contabilidade. No meu, chamava 1. No que eu tinha passado, chamava 1. Aí, de repente, começou a surgir esse negócio de cadastro de reserva e tudo. Nada na minha vida dava certo em termos de concurso. Eu falava, meu Deus, o propósito era eu estar no STM. Exato. Exato. Existem momentos que não estão mais no nosso controle, né, pastor? É justamente estudar, fazer a sua parte, dar o seu melhor, fazer ali as provas, enfim, que seja do seu interesse. Mas é aquilo, né? O concurso é algo que, na verdade, não depende só da pessoa. Depende também de número de vagas, de quantos vão chamar, se vai ter cadastro reserva, se não vai ter. Então, é realmente ter esse discernimento de que fazer a sua parte. É essa questão, né? E, pastor, o senhor acredita que a carreira militar ajudou ou interferiu de alguma forma, né? Para que tivesse esse sucesso aí, esse desempenho, essa resiliência, né? Na questão dos estudos. Ajudou até hoje. Você tá vendo meu cabelo, né? Eu tenho influência do militarismo que eu digo, eu saí as pessoas que trabalham perto de mim, até da minha família, falam, vocês são do militarismo, mas o militarismo são de vocês. Não saiu do senhor. A questão de cumprimento de horários, de cumprimento e de correr atrás de objetivos, o militarismo ele traz isso para você. Sim. Então, quando eu estive no militarismo, tirando as partes ruins, eu filtrei e absorvi as partes boas. E as partes boas, com certeza, mudaram a minha forma de ver os objetivos. O militar está lá no limite, aquela máxima assim, que você está lá no seu limite, no acampamento, você não aguenta mais. Olha, você só gastou 40% das suas energias, você ainda tem 70%, você fala, impossível, eu não aguento mais nada. Mas aí você descobre que você tem mais energia. Então, eu via, por exemplo, quando eu estava cansado, muito cansado, hoje eu não vou estudar, não. Aí eu me lembrava do meu salário e me lembrava e projetava o que poderia acontecer comigo no futuro. Aí eu buscava força e continuava estudando e jogava água no rosto, tomava um café. E isso me fez perseverar. Então, o militarismo ele influenciou sim, me ajudou bastante. Agora, em termos de atrapalhar, atrapalhou também, porque eu tinha que tirar serviço, arma do lado, tinha que participar de formatura, tinha uma série de coisas que o militarismo ele suga você. Aquela máxima, o militar é militar por 24 horas. Por 24 horas. Na unidade que eu servi, ali você era acionado várias vezes. E tinha uma cultura de serão. O militar tem muito essa cultura de serão, né? Tem. Pode resolver durante o expediente, mas não resolve de propósito, para ficar depois do expediente. É cultural. E quantas vezes eu falava assim, meu Deus, eu tenho concurso esse final de semana. E aí tinha que ficar até tarde da noite, evento, representação. É muita escala que a gente participava. Então atrapalhou bastante. Atrapalhou também.
Mas uma coisa, pastor, que eu observo no senhor e nas outras pessoas que eu entrevistei também, que conquistaram aí seus objetivos, é justamente essa visão positiva de futuro, é realmente se conectar com o seu porquê, entender por que está fazendo aquilo, né? Então, poxa, está muito difícil, mas onde eu quero chegar, onde eu quero estar e como está hoje, o que eu não quero, o que eu estou vivendo hoje, eu não quero isso para o meu futuro. Então, às vezes, as pessoas elas têm uma certa dificuldade de perseverar ali num período de estudos, dificuldade em perseverar em relação ao objetivo, mas falta isso também, né? Falta entender realmente os seus porquês, entender realmente o que te leva a querer aquele concurso, o que te leva a querer aquela outra carreira, essa transição, porque não é fácil, não é verdade? Que nem o senhor falou. Tem as dificuldades, tem as circunstâncias que não estão no nosso controle. Então, é um acionamento, é um serão, um expediente a mais, é um concurso que vai acontecer, infelizmente, estou aqui no expediente, no sanhaço, e ter esse discernimento, né? Essa maturidade de falar, poxa, eu não vou me deixar levar, me desanimar por conta disso daqui que eu estou passando, né? Verdade. E hoje, pastor, o senhor se sente realizado na sua profissão? Eu me sinto muito realizado porque Deus abriu uma porta tão grande para mim, porque, por exemplo, confesso para você, não é mil maravilhas quando você passa num concurso e aí por vezes, eu confesso que eu pensei em pedir exoneração. Porque você lida com pessoas. E às vezes a pessoa fala assim, eu estou no militarismo, eu vou sair do militarismo e eu vou para uma carreira, serviço público, mas tem as palhaçadas, as babaquices também. E tinha uma chefe minha, que por eu ter passado para analista, ela era técnico judiciário, e eu nunca imaginava que no militarismo tem isso. Um subordinado mandar no superior. Não existe isso. Sim, não E eu existe. pensava, por isso que eu falei, eu quero fazer concurso para analista judiciário. Eu quero ser analista judiciário. Sim. E quando eu entrei, você se depara com uma realidade totalmente diferente. Pode sim, o técnico judiciário pode, que é nível médio agora, que foi aprovado para nível superior, pode ser chefe de um analista judiciário. Isso é muito comum. Então eu quase entrei em parafuso. E tinha uma pessoa que começou a se sentir ameaçada e começou a me humilhar, literalmente me humilhar. Né? Mas só que com 9 meses que eu estava lá, eu assumi a chefia. Porque uma coisa que nós temos é arma espiritual. Então eu profetizava, eu vou assumir essa chefia. Sim. Legalmente, sem pisar em ninguém. Quando eu assumi a chefia, eu pude, então, organizar o setor. Falar assim, vocês vão passar aqui a maior parte do tempo. Eu quero que aqui seja o local mais legal de se trabalhar. Vamos cumprir a missão, mas vai ser um local maravilhoso. Tanto é que hoje eu sou coordenador e as pessoas ficam maravilhadas. Hoje elas brigam para ir para lá, porque o clima organizacional é tremendo, é maravilhoso. Literalmente, nós temos prazer em estar trabalhando. Então, na minha profissão, como eu assumi então a chefia, com 9 meses, com 3 anos e 4 anos eu assumi a coordenação, hoje eu tenho mais poder para poder realizar aquilo que eu tinha vontade. Uso o regulamento e proporciono um melhor ambiente de trabalho para as pessoas. E quando eu vejo esse regozijo, as pessoas elogiando, eu me sinto muito realizado. Legal. Dá para fazer isso. Legal. O ambiente de trabalho faz muita diferença. Muita diferença. Faz. Eu realmente troquei minha bênção, que eu falei, não foi para isso que eu estudei. Eu pensei várias vezes em pedir exoneração. Várias vezes. Realmente, o ambiente de trabalho, ele pesa muito. E o que faz o ambiente são as pessoas, né? Principalmente o líder, ele tem um impacto muito grande ali. O chefe, o líder, a pessoa que está na posição de destaque, ela basicamente dita o ritmo daquela sessão, né? Daquele setor de trabalho. Eu só tenho cara de bravo, eu sou gente boa. O pessoal vai trabalhar comigo, fala assim, meu Deus, como é bom trabalhar com o Lúcio. Eu falo, isso é para a glória de Deus, porque eu quero espelhar no meu trabalho também, eu sou servidor público, mas eu quero espelhar também a glória de Deus. Então as pessoas têm que ver Jesus Cristo nas minhas ações. Eu tenho que ser justo, eu tenho que ser um excelente profissional, eu tenho que agir conforme a palavra de Deus e também o regulamento. Legal. Eu não posso deixar de ir conforme o regulamento. Legal. O senhor falou que se arrependeu, né, da escolha, mas quando pensou na exoneração, pensava no sentido de caramba, não deveria ter saído do militarismo, ou no sentido de caramba, não, deveria ter feito, fazer um outro concurso? Bárbara, eu confesso para você que independente do concurso que eu passasse, por eu ter uma carreira já solidificada de 22 anos, quando eu fui convocado,
aquela euforia, porque há uma expectativa. Mas Sim, quando a ficha caiu, eu perdi uma noite de sono. entendi. Eu falei assim, meu Deus, eu vou trocar tudo que está, entre aspas, solidificado por algo que eu não tenho domínio. Eu vou para Brasília. Hum, E meu sonho sempre foi vir para Brasília. Mas é o que eu quero, porque está tudo estabilizado, apesar de tudo. Mas peraí, aí eu ficava naquela luta interna. Meu salário vai melhorar, eu sim, não vou ser mais militar, eu não vou ter que tirar mais serviço, eu não vou usar farda, não vou precisar fazer barba, não vou precisar de cortar o cabelo, não vai ter essas bobeiras, essas babaquices que tem no sim. militarismo, entendeu? Aí eu ficava naquela questão. Aí o STM, hoje eu sou muito, muito, muito feliz no STM. Não é o que eu queria de início. Aham, Mas como eu passei e eu vi que o meu salário ia duplicar a época, eu falei assim, opa, já pelo menos um objetivo aqui eu tenho. Pelo menos sim, um objetivo. O arrependimento no início foi mais por causa de pessoal, não da carreira em si. entendi. Mas como eu só aguentei 9 meses as humilhações, né, um parto, e em 9 meses eu assumi, ali eu pude, então, agora, falei, agora eu vou fazer Já com pôde o usufruir melhor, pessoal com que eles vivam com excelência. E aquilo que eu sim, passei, eu não vou jamais fazer com o pessoal. fazer com que alguém passe. É. Legal. E se o senhor pudesse voltar no tempo, o que o senhor não repetiria nessas fases aí de escolhas, Eu, definições, concursos, estudos? eu não tinha dado tiro para todo lado, como eu dei. Eu tinha, por exemplo, sido mais estratégico, porque Uhum, eu sabia que a estrada seria longa, porque eu não tinha informação, eu não tinha sim. orientação. E aí eu não analisava, por exemplo, determinadas prós e contras, eu só via a questão salarial. Ah, o salário é melhor, vou estudar. E aí eu investi, gastei muito dinheiro, muito Sim. tempo, muito de sabor, e você tem um luto quando você não consegue passar. Você chega lá, você faz a melhor prova, usa todas as suas estratégias. Você fala assim, essa eu passei. Aham, Quando sai o gabarito, você fala, não atingi nem a nota do corte. É um sim. luto, uma vontade de desistir, uma vontade tremenda de nunca mais estudar, mas passa, 2 dias você já está Sim. estudando novamente. Aham. Então, eu teria escolhido melhor, assim, sido mais estratégico, ao invés de ficar tirando para todo lado, aquela expectativa, aquela ânsia de sair logo, eu no início, isso me influenciou a insegurança em não ter o norte para saber qual a carreira escolher. Eu deveria ter perseverado. Eu quero Sim, essa carreira, então eu vou ficar nessa carreira. Eu sei que vai demorar 4, 5, 6 sim. anos para abrir concurso, mas eu vou ficar nessa linha. É, Só que devido também à minha particularidade de salarial, eu tinha que sair urgentemente, sim, entendeu? Então, entendi. eu errei, mas hoje eu aprendi com os meus erros também, com Claro, certeza. claro. E o que o senhor repetiria? Com certeza. Ah, eu repetiria a minha perseverança, porque as coisas que aconteceram, é testemunho que a gente, como servo de Deus, é muita guerra, né? Então, Uhum. por exemplo, a véspera, eu me lembro, hoje minha mãe é falecida, mas a véspera eu fazer um grande concurso, eu estava muito bem preparado, e eu recebi o telefonema no dia anterior que a minha mãe estava com câncer. Aham. E ela morava em Portugal. Aí você vai fazer o concurso, meu Deus, você está naquela ascendência, de repente a nota sua vai lá para baixo. Sim. Aí eu me lembro também que a época de fazer outro concurso, eu tive uma outra notícia horrível. Eu cheguei ao ponto assim, ó, eu não atendo telefone em véspera de concurso. Não Uhum. atendo telefone em véspera de concurso, Entendi. jamais. Então a gente tem as lutas, a gente tem as provações que a gente vai aprendendo. Então, para Sim. mim foi um aprendizado gigantesco. O que eu faria, então, novamente? Eu perseveraria como eu perseverei. Legal. Eu tinha uma palavra de Deus que me frustrou, que eu pensei que ia passar muito rapidamente, mas Deus tinha falado, usado uma irmã, falou assim, ó, você vai passar no concurso. Oba! Mas não agora. Tem muita obra para Aham. você fazer ainda. Eu me frustrei. Então, para mim, eu sei que ia demorar mais. E no tempo certo Aham. passou. Então, o que eu faria? Eu continuaria perseverando, porque eu envolvi minha família, meus filhos, por exemplo, colocava os pedidos de oração no Projetando 2000 e tanto. Aham. Era só que o meu pai passe no concurso, que meu pai passe no concurso. Então, foi algo que foi uma conquista da família. Né? Da família, isso que eu ia Da falar, foi família. uma conquista da família, não foi só do senhor, né? E que características e aspectos o senhor mudaria na profissão ou nas atividades que o senhor desempenha hoje?
A carreira do judiciário é uma carreira muito boa, mas ela é um pouco afetada, porque as pessoas que não conhecem o judiciário, elas só enxergam a parte dos magistrados. Então, a mídia, quando a mídia publica sobre o judiciário, ela se limita aos magistrados. Aham. Então, tem um glamour, tem um salário, tem uma vida de luxo que elas publicam, que não é a realidade de quem Entendi. está lá no operacional e no tático, Sim, né, em termos de parte administrativa. Os servidores trabalham, tem servidor que trabalha, eu, por exemplo, eu trabalho muito, muito sim. mesmo. Eu trabalho muito. Na pandemia, por exemplo, estava todo mundo em casa, eu estava lá todos os dias no meu trabalho. Todos Sim, os dias, por conta da minha função também. sim, Eu mudaria um pouquinho a questão também internamente, porque as pessoas ficam comparando, porque das carreiras, o judiciário, por incrível que pareça, por isso que eu falo que tem que desmistificar. Você pega sim, o analista judiciário, o analista legislativo e o analista do executivo. O judiciário é o que recebe menos. entendi. É o que recebe menos. Eu tentaria mudar um pouco também a questão, porque mesmo eu estando lá dentro, se eu ficar comparando com o analista legislativo, eu não vou viver e as pessoas Sim, ficam vivendo. sim, Então eu mudaria a realidade, que quando você vem do militarismo, que você tem outra realidade, você chega, por exemplo, você é acostumado no militarismo a substituir seu chefe. Você recebe por isso? Não recebe. não. No serviço público você recebe. Sim, E as pessoas são muito ingratas, mas aham, muito ingratas. Eu mudaria, então, eu tentaria lá no início mudar essa questão da gratidão das pessoas. Porque os sim, servidores antigos, eles incorporaram muita coisa. aham, As pessoas, muitas das vezes, pegam os altos salários, tem servidor que ganha. Hoje eu sou um analista judiciário, eu faltam três, 3 graus, 4 graus para eu chegar no topo da minha carreira, mas sim, tem técnico judiciário que ganha 2, quase 3 vezes o que eu ganho. Porque tem muita coisa incorporada desses que estão aposentados há anos aí, né? entendi, E reclama, e murmura, aham, entendeu? Então, se eu entendi. tivesse poder também, eu mudaria um pouquinho da visão das pessoas em relação ao judiciário, mas a gente fica impedido, porque eles só olham a parte dos magistrados. Sim, Não é isso que falam, não. entendi, entendi. E quanto à renda, pastor? Qual é o ganho médio de quem está começando, né? E até onde que esse ganho pode chegar nessa carreira que o senhor está exercendo hoje? Um analista, por exemplo, tem um técnico judiciário, agora vai ter uma modificação, porque foi aprovado o nível superior para os técnicos. Inclusive, já de primeira mão, já digo aí, ó, o STM, o Superior Tribunal Militar, tem um concurso que está ainda vigorando, mas há uma previsão para abrir um concurso em 2024, com mais de Uhum, 200 vagas. A uhum, carreira de técnico e a carreira de analista judiciário. Um técnico judiciário, o salário inicial é em torno de R$ 8.000, né? ó, A questão é que tem mais algumas coisas para serem incorporadas. Nós recebemos um uhum, auxílio de alimentação que é pecúnia. Então, acaba que ele se incorpora ao salário. entendi. Então, R$ 1.180 é hoje o Sim, auxílio alimentação do judiciário. A uhum, carreira do judiciário é uma só. Então, você sim, pega o Superior Tribunal Militar, você pega o STF, você pega o STJ, você pega os TJs, é uma carreira só. uhum, É uma carreira só. Então, o entendi. cargo é analista judiciário. Sim, No meu caso, eu sou apoio especializado em contabilidade, mas eu sou analista judiciário. entendi. As pessoas pensam, é analista judiciário é porque é formado em direito? Não. Quem é Não, formado em direito faz analista judiciário, apoio especializado na parte de direito, na parte direito, entendi. judicial, ou analista judiciário na parte jurídica. Então, tem a parte administrativa, tem para todas as áreas. O técnico é em torno de R$ 8.000, tem R$ 1.300. Nós temos funções comissionadas, que a gente chama de FC, que vai de FC1 até FC6. Uma Aham, FC1 é em torno de R$ 1.000, sim, R$ 1.100. Né? Uma FC6 é em torno de quase R$ 3.000, uma FC6. bom, Então depende, tem órgãos que têm muitas funções, as funções comissionadas. Agora tem o STM tem pouca função. Tem um sim, projeto aí para mudar essa realidade. Um analista judiciário, o salário inicial é R$ 12.000, em torno de R$ 12.000. aham. Aí você tem os 1.180 de A auxílio alimentação, alimentação. Você tem, se o analista judiciário, você faz, e até o técnico, que agora está incorporado, se você tem uma pós-graduação, você recebe mais 7,5%. Se legal. você faz um mestrado, se você faz um doutorado, você vai recebendo Tem os esses adicionais, adicionais. É. sim, Tem o adicional de qualificação, que nós temos o salário base.
que tem um projeto para mudar, que tem uma GAJ, a gratificação de atividade judiciária. Aham. Tudo esses percentuais é com base no salário base. E a gratificação Entendi. de atividade judiciária, que é a maior parte da nossa remuneração, ela vai ser incorporada. Então, vai Entendi. ser tudo com base na gratificação de atividade judiciária. Então, nós Entendi. temos, a cada 120 horas de curso de especialização, você recebe 1%. Você pode acumular mais 3%, até 3%. Então, Sim. você soma aí 7,5% de uma pós-graduação. Todo mundo hoje tem uma pós, né? Claro. Mais 3% de adicional de qualificação. Você tem 10,5% do salário base, que aí vai dentro Aham. das carreiras. Você entra no A1 e vai até o C13. São 13 níveis. Então, durante 12 anos, você entra no A1, durante 12 anos você tem promoção. Todo ano você aumenta um pouquinho. Todo ano aumenta um pouquinho. Todo Legal. ano aumenta um pouquinho. O salário final, nós temos um reajuste que foi aprovado, que foram 19% em 3 vezes. Então, o salário final de um analista judiciário vai chegar, tirando essas gratificações e tudo que eu estou falando, Sim. vai chegar em torno de R$ 22.000. É o salário final de quem está em final de carreira. Além Legal. disso, tem os cargos comissionados, que Aham. são CJ. Então, um cargo comissionado tem CJ1, CJ2, CJ3 e CJ4. CJ4 normalmente são os diretores gerais. Sim. A diferença é que quem é servidor público não recebe 100% da CJ. Entendi. Recebe 60%. Entendi. Mas, por exemplo, quem é CJ1 recebe mais, em torno de 5 mil, agora com o reajuste, em torno de R$ 6.300. É uma CJ. Sim. Então, soma tudo isso mais R$ 6.300, que é o cargo comissionado. Aham. E aí tem a CJ2, a CJ3. Quem não é, aí recebe integral. Por exemplo, tem Integral. militar que está no tribunal, não é servidor público do órgão, recebe 100%, mas tem que ser aposentado para ser CJ, né? Os Entendi. militares da reserva e etc. Então, quando você compara, nós trabalhamos, o expediente nosso é de meio-dia às 19. De meio-dia às 19, nós já, teoricamente, é para a gente já ir almoçar. Então, você já Aham. almoça e já vai trabalhar. Isso Aham. Nossa, isso traz uma diferença gigantesca. Porque teve, por exemplo, Sim. um colega que passou para outra carreira, não vou citar aqui para não diminuir, mas ele passou para outra carreira Sim. e é uma carreira muito visada. Só que Aham. tem que trabalhar 8 horas por dia e tem, por exemplo, não tem o recesso do judiciário. Nós, no Aham. recesso do judiciário, nós trabalhamos no final do ano, a gente trabalha, todo mundo está liberado, a gente trabalha no recesso do judiciário de dezembro, de Natal e Ano Uhum. Novo, a gente recebe uma hora extra. Então, quando você Legal. soma tudo isso, e você vê que eu tenho, por exemplo, eu entro no meu trabalho meio-dia. Eu saio de casa às 11 horas. Eu posso resolver um monte de coisa Pela até às manhã. 11 horas da manhã. Até às Exato. 11. Isso me traz uma tranquilidade para o meu ministério, para a família, que isso é Claro. qualidade de vida. Qualidade de vida. Exatamente. E o judiciário adotou também o teletrabalho. Então, é previsto o teletrabalho. E muitas pessoas Sim. estão trabalhando em teletrabalho morando em outros estados, a depender do Uhum. órgão. Isso traz também Claro. uma qualidade de vida que você tem que colocar na balança. Peraí, eu vou receber como analista judiciário 12 mil, vou passar no concurso, agora vou receber 12 mil. De imediato, talvez receba uma função comissionada, mais uns Aham. R$ 2.000, 14 mil. Ah, eu tenho pós, mais 10%, se incorporar. Tá, uns R$ 16.000. Aí você vai comparar com um analista legislativo que começa com R$ 25.000. Incomparável. Mas a questão é o Sim. ambiente, a questão é a qualidade de vida. É melhor ganhar mais? É, mas hoje as pessoas estão priorizando isso aqui do Exato. que isso aqui. Exatamente. Não se sustenta, né, pastor? A longo Eu prazo, tenho um você... caso lá de uma servidora da minha equipe, que era de outro órgão, já estava em final de carreira, mas ela falou, e tinha cargo comissionado, ela falou que o que ela ganhava lá de cargo comissionado, ela é técnico judiciário, ela gastava com terapia. Então ela preferiu, porque quando você passa num outro concurso, mesmo sendo do judiciário, você zera e começa de novo a carreira. Sim. Então a gente chama de A1, A2, A3, A5, depois tem o B, B6, B7, B8, B9, C Sim. até C13. E você volta a A1. Ela voltou a A1, está trabalhando. Hoje ela fala assim para mim, Lúcio, hoje eu tenho qualidade de vida. Olha. Hoje eu vivo. Hoje eu vivo. Eu falei assim, não, vou te tirar daqui, pelo amor de Deus, mentira não.
Exatamente, é o que eu falo, né? As pessoas às vezes ficam vislumbrando só a questão salarial e esquecem das outras coisas que fazem te sustentar realmente naquela profissão. Quando você vê a pessoa tá aí pagando uma terapia, tá muito mal, não tá bem, vai trabalhar se arrastando, ela tem um salário. Mas aqui não tá legal. As emoções não estão legais, a cabeça não tá legal e realmente é algo a se pensar. E quanto às competências técnicas agora, né, para as pessoas conseguirem entender mais um pouquinho da carreira do senhor, o que foi necessário para fazer, para o senhor seguir essa carreira, né, em termos de certificações? Foi lá, o senhor fez a faculdade, se formou lá em contabilidade, fez alguma outra coisa, algum curso, alguma certificação a mais? Para você, o concurso, basta você ter o curso superior. Mas como eu sou, por exemplo, apoio especializado, que a gente chama, eu sou contador, eu tenho que manter registro no conselho. Eu mantenho registro no conselho e pago anuidade. Para você Uhum. poder tomar posse, ser nomeado, tomar posse, você precisa ter o registro no conselho e manter. Porque eu sou analista Uhum. judiciário, apoio especializado em contabilidade. Eu sou contador. E eu preciso, então, ter o registro no conselho. Assim como se fizer para a economia, o médico, o dentista. A ordem, Essas né? A ordem. carreiras que exigem o registro no conselho, você tem que manter mesmo depois, você tem que manter. Existe até um projeto aí, porque tem, por exemplo, o analista judiciário de administração que qualquer um faz, não precisa de ter registro no conselho. Sim. E existe um projeto aí do sindicato para quem tem que manter o registro no conselho, para ter futuramente uma gratificação. Então, você tem que ter o curso superior e o registro no conselho para você fazer Entendi. para analista judiciário. Agora, você tem uma pós-graduação. Simplesmente você apresenta o diploma. Eu tenho pós-graduação. Eu tenho pós-graduação em Controladoria e Finanças Uhum. Públicas. Aí você apresenta o seu diploma de pós-graduação e é reconhecido, porque tem que ser pertinente à minha carreira. Não adianta eu ter uma Legal. pós-graduação, por exemplo, vou fazer uma pós-graduação de teologia. Beleza. Mas quando eu apresentar, não tem nada a ver Sim, com a minha carreira, com o meu concurso, com a minha área. Não vai ser aceito. entendi. E para técnico judiciário, como eu disse, o técnico judiciário foi aprovado essa semana o nível superior. Então, nós não sabemos como será. Não sabemos. Entendi. Hoje, vou falar de hoje. Hoje. O técnico judiciário hoje é nível médio. Uhum. Mas eu tenho nível superior. Todo mundo tem nível superior hoje. Então, o técnico judiciário, ele apresenta o diploma para entrar. Ele entra como nível médio, mas ele apresenta o diploma e recebe os 7,5% de nível Sim, superior. entendi. Entendeu? Então, as exigências hoje são essas. Depois que você entrar, o judiciário ele te apoia muito para você poder fazer reciclagem, aperfeiçoamento. Existe, Legal. inclusive, o próprio órgão, ele paga o nível, ele paga a pós-graduação para você. Você entra no Olha só. concurso para pós-graduação, todo ano tem. Aí você entra no Aham. concurso e tem as notas, antiguidade, nós somos avaliados e tudo. E aí aqueles mais antigos, aqueles que receberam, aí tem os percentuais. Pode chegar até 100%. O tribunal paga Legal, a pós-graduação para o servidor. Isso legal. é maravilhoso. É É muito bom, maravilhoso, porque né? incentiva você a crescer. E você Sim. faz cursos, faz curso, faz curso. Aí você apresenta a cada 120 horas, você apresenta, você recebe até 3%. Você faz os cursos, o tribunal te valoriza, te incentiva a fazer. E você ainda recebe 1% de cada 120 horas. E Uhum. isso dura por 4 anos. Então, a cada 1% é renovável a cada 4 anos. A cada Legal. 4 anos venceu aquelas 120 horas, você tem que fazer mais 120 horas de cursos Aham. dentro da sua área do Área. concurso. Eu tenho que fazer Sim. curso da área de finanças, orçamento, contabilidade. Como eu sou coordenador, eu tenho que dar coordenação, gestão de pessoas, tudo isso é válido. Mas tem que ser Legal. pertinente às minhas atribuições. Faz todo sentido, né? Para realmente agregar valor ali a função de fato, né? Que está exercendo no dia a dia. E, pastor, o que o senhor aprendeu, né? Nessas formações, nesses cursos, essas especializações aí, e nunca precisou usar? Tem muita coisa que a gente faz, por exemplo, até na própria escola. Você aprende coisas ali na matemática que você não vai usar. Você Exato. aprende coisas que. A fórmula Bhaskara, você já usou alguma coisa alguma vez na vida? Eu dei esse exemplo na outra live, exatamente isso. Falou isso? Então você não vai aprender, você não vai usar. Mas você vê que é necessário, é importante você saber, porque você aprende a enxergar
mundos e universos que você não enxergaria. Então, nas Aham. formações, tem muita coisa que você simplesmente não vai aplicar. Uhum. Eu, como eu sou cargo de chefia, eu preciso fazer muitos cursos. Agora mesmo, semana passada, eu participei de um seminário. E aí a gente participa no seminário, você vê no próprio programa, isso aqui não me interessa, isso aqui não vai agregar. Você está lá só o corpo, mas a mente não está. Então Sim. você aprende aquilo ali, talvez você leve de filtro. Como homem de Deus, a gente aprende a ouvir tudo e reter o que é bom. Sim, Mesmo não sendo usado claro. na profissão, você traz para usar no seu dia a dia, na sua vida ali. Aham. Mas se colocar na balança, sempre você vai aprender e vai usar coisas muito positivas na carreira. Legal, legal. E teve alguma coisa que o senhor especificamente assim precisou utilizar e não aprendeu, né, nas formações, nesses Tem, cursos? tem, porque eu trabalho no plano de saúde. Então, quando eu Uhum. tomei posse e fui apresentar lá na diretoria de pessoal, a minha vaga era no plano de saúde. E a visão que eu tinha de plano de saúde é falar a linguagem militar, e o CEF, né? O serviço de enfermagem. O CEF, a formação de enfermagem. Eu falei Sim. assim, eu mesmo pensei, peraí, eu vou ser CEF? Eu não sei Aham. nada de CEF, eu não sei nada da parte de saúde. E aí, Sim, apesar de que o órgão ele te proporciona a possibilidade de fazer os cursos, mas não foi a minha formação. Então, entendi. nos primeiros 9 meses que eu cheguei por aquela particularidade, eu não exercia a função de contabilidade. Entendi. Eu cheguei para ser o contador do plano de saúde e não fui o contador, por Aham. questões pessoais, que infelizmente tem politicais no meio público. Mas Sim. quando eu tive, então, a possibilidade de assumir, aí eu fui o contador do plano. Aí sim, eu comecei a me aperfeiçoar na parte da contabilidade, na parte da saúde, que até então era novidade. É uma Aham. dificuldade, porque você é formado e vai a sua vaga vai para onde precisa. Lógico que eles tentam, qual a sua formação, sua especialização, as suas experiências, vamos colocar você onde precisa, mas nem sempre funciona. E comigo não Sim. funcionou. Eu fui colocado no plano de saúde. Estou até Uhum. então, já fiz N cursos, mas uma coisa que eu tive muita dificuldade é que você é jogado. Cai de Tá, e aí? Não sei nada da parte da saúde. Eu não tenho formação na parte da saúde. patinho. Mas hoje eu E, vejo como foi importante eu estar lá também. e o que o senhor gostaria de ter aprendido? Em termos de profissão, É. do plano, eu gostaria de ter, não passar pelos problemas que eu passei no início, porque eu não sabia nada de plano de saúde. Uhum. Então eu chego no órgão público, eu sou lançado, projetado para o plano de saúde, sem nenhum curso. Com 9 meses eu assumi, eu não sabia nada, mas aí a minha formação militar me ajudou bastante. Eu reuni a minha equipe, falei, olha pessoal, a engrenagem funciona. Sim. Agora que eu vou ser o chefe, eu não sei como funciona Aham. determinadas coisas, porque eu fui tolhido nesses 9 meses de aprender. Sim, sim. Então a engrenagem vai funcionar. Eu vou dar liberdade para vocês, eu não vou dificultar absolutamente nada. Vocês vão mais me ajudar do que eu vou ajudar vocês, porque eu não tenho conhecimento. Então a humildade valeu a pena naquele momento. Eu abri mão de determinados status para reconhecer que eu não sabia, para eu aprender com quem sabia. Sim. Então eu aprendi, Inclusive, fui absorvendo. Eu anotava tudo, aquela visão militar, eu anotava tudo, anotava tudo, anotava tudo. E fui organizando também, trazendo coisas positivas. Olha, se essa pessoa aqui morrer, o conhecimento morre com eles. Não pode acontecer. Você tem que mapear o processo, você tem que fazer um manual de procedimentos, você tem que trazer, porque um dia você vai sair. E a pessoa que sim, entrar vai ter que saber fazer. sim, Então eu fui sim. organizando. Hoje nós estamos muito, muito. Olha, anos-luz avançado em termos de quando eu cheguei. Entrou, legal. E sabe o que é uma coisa interessante que o senhor falou e chamou atenção para mim? É, hoje em dia é muito mais importante, né, você ter competências emocionais e não só ter competências técnicas. E o senhor mostrou isso, né? O senhor tinha aí, não tinha tantas competências técnicas com relação à profissão, mas tinha competência emocional no sentido de, por exemplo, exercer a liderança da melhor forma, né? E liderança é uma competência emocional, é você realmente saber liderar, mas liderar com respeito e escutar os subordinados e entender, ter humildade de saber que, olha, isso aqui eu não sei, eu vou aprender com vocês. É Eu, justamente faz, eu, faz eu muita diferença. aprendi com o Major, lá na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ele falava assim: comandar é mandar com. Comandar é mandar com. Sim, Então você precisa valorizar as pessoas que estão subordinadas, porque são eles que vão executar. Então você tem que aprender. exato.
E aí eu utilizei as técnicas militares de comando, que a gente faz muito curso, né? Inclusive, um Sim. dos últimos cursos que eu fiz lá na Força Aérea foi o curso de preparação de instrutores, o Aham. CPI. Para mim, me ajudou sobremaneira, Arrasou. bastante. Legal, legal. 40 dias de curso, imagina. Aí sim, né? Aí desenvolve realmente a questão da liderança, não tem como. E quanto às competências emocionais, quais o senhor considera que são necessárias para o seu dia a dia? Bárbara, eu digo que eu uso todos os meus atributos espirituais, Aham. porque, como eu disse, servidor público ele tem uma cultura de ser ingrato. Uhum. Então, elogio, quem corre atrás de elogio não vive. Você é bombardeado, principalmente na Sim. área que eu trabalho, que é a área da saúde, é uma área muito delicada, que as pessoas estão ali precisando, estão sensíveis, mas é só crítica. Então, crítica acontece muito. Digo, até Uhum. mais no serviço público que no militarismo. O militarismo, o regulamento, ele limita. E a Sim, hierarquia também. Então, você não vai ver diretamente um subordinado criticando um superior. No sim. serviço público acontece demais. Então, Uhum. eu já ouvi muitas pessoas mal educadas, desde juízes, ministros Sim, ligarem extremamente mal educados, servidor, até subordinado a mim, que não está no meu órgão, mas digo subordinado em termos sim, de cargo, técnico judiciário. sim, Eu tive que usar todos os meus atributos por vezes para desarmá-los com a educação, para desarmá-los com a calma, porque eles sim, ligam gritando e te humilhando, e sim, você tem que ser um chefe, você tem que ser um servo de Deus, que você imagina. Eu, como pastor, como servo de Deus, e eu começar então a pagar com a mesma moeda. É não tem difícil. como. Então você Exato. tem que se desdobrar e psicologicamente o serviço público também ele trabalha isso. Ser Sim. simplesmente operacional é fácil, mas às vezes a Uhum. pessoa só pensa, eu quero ser chefe, quero ser chefe, quero ser chefe. Você vai ter que se desdobrar. Você vai Exato. ter que você vai continuar lidando com pessoas. Uhum. Receber ordem é fácil. Agora você dar ordem é difícil, Exato. muito difícil. Eu tive que usar muitas artimanhas evangélicas e atributos cristãos para poder chegar onde eu cheguei hoje. Sim. E com certeza não é só, é o que o senhor falou, a questão de dar ordem, né? Não é só o que o senhor fala, é como fala. Também faz toda a diferença. Afinal, são Exato. seres humanos, né? É. Relacionamento ali. E quais competências emocionais o senhor considera que ainda precisa desenvolver? Que reconhece que no dia a dia ainda está faltando mais um pouco? Precisa, gente. O ser humano ele é um eterno aprendiz. Eu preciso sempre. Muitas das vezes me dá falta de paciência. Por exemplo, teve Paciência. uma juíza que um dia, sabe, quando liga assim: Oi, doutora Fulano de Tal, tudo bem? Nada bem. E foram 35 minutos a pessoa falando, só reclamando, 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 reclamando. Um juiz ganha bem. Um juiz ganha Entendi. muito bem. Aham. E a realidade para eles é diferente da realidade Sim, de uma pessoa que é assalariada, que tem que ir para sim, o SUS. Então, a pessoa aprende a reclamar, 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 reclamar e não te deixa falar. Eu sim. preciso continuar desenvolvendo a longanimidade, porque as Uhum. pessoas ligam e te distratam, te maltratam, e você tem que continuar, porque quer queira, quer não, é uma autoridade, é um magistrado, é um Claro, juiz, né? claro. Mesmo não tendo razão nenhuma. Às vezes dá vontade de falar assim, ó, você não tem razão nenhuma, para de reclamar e vai viver. Olha o salário que você ganha, olha a vida que você tem, olha a sua realidade, pega aí na balança quantos no Brasil vivem essa realidade que você vive, para de reclamar, tá reclamando de barriga cheia. Mas eles aprendem de uma forma diferente que a gente. Sim, Mas tem muito juiz que é justo, muito juiz que é humano. Eu tenho amigos, muitos amigos magistrados, ministros, legal. que dão show de humildade. Legal. Dão show de humildade. Que você, se você vira assim fora do órgão, nem parece que é magistrado. Nem parece que é. Em contrapartida, tem outros, a gente tem até uma brincadeira, né? Que o juiz ele acha que ele é Deus e o ministro ele tem certeza que ele é Deus. Mas nem todos essa máxima Então, ela se emprega, não. Tem muitos que são muito humildes. Por incrível que legal. pareça, tem muitos ministros, muitos juízes que são muito, muito humildes. Eu tenho amigos que são juízes, me tratam muito bem, ministros, muito educados, tratam com respeito. Então, eu sempre observo, eu falo, tem que aprender com eles, cada vez mais. Se eu acho que Sim, eu já estou tratando bem, eu tenho que tratar melhor ainda. melhor.
ainda, exato. E assim, aquela máxima, né? É fácil ter paciência quando não exige de você, né? Agora, quando a situação está realmente desafiadora, aquela pessoa bem ignorante, bem mal educada, que vem com tudo, com dois pés ali no peito, aí é que tem que exercer realmente a paciência, realmente respirar, realmente se colocar ali no lugar ali de um cristão também, uma pessoa que tenta compreender também o lado do outro, né? Alguém comentou E aí, igual os aviadores e caçadores. Tem um militar aí falando, na Força Aérea Brasileira. Mas eu aprendi uma coisa, quem comentou aí, irmão, eu aprendi uma coisa. Às vezes você pensa assim, Força Aérea é isso, Força Aérea é aquilo, mas as três forças tem oficiais, gente boa, oficiais que são todas, justos, mas na Marinha tem também bastante, no Exército também tem bastante, em todo lugar. exato. E serviço público, mesmo porque eu estou no tribunal militar, mas se fosse o STJ, com certeza você pega juízes, você pega ministros que se acham Sim, demais, e tem humilde, né? Tem humilde. exato, exato. E falando de pessoas, né? Como é a questão dos relacionamentos com as pessoas no trabalho do senhor? Como o senhor considera o clima Eu, organizacional? eu sou suspeito, Bárbara, porque eu procuro tratar todos com respeito e as pessoas, acho que elas valorizam isso. Por isso que tem pessoas que optaram por ganhar menos, por exemplo, tem os terceirizados. Nós temos Aham, terceirizados que optaram por ganhar menos para estar inserido no ambiente que eu trabalho, que eu coordeno. Por quê? Porque o clima é muito, muito agradável. Porque eu legal. procuro proporcionar isso e exijo dos chefes que façam da mesma forma. Então, os Legal. chefes, eles têm que andar na mesma linha que eu ando. Porque se Uhum, eu sou coordenador e eu trato com urbanidade, com respeito, com educação, verificando sempre o problema das pessoas, eu exijo dos chefes da mesma forma e eles agem dessa forma. Então, o clima organizacional na nossa coordenadoria é muito bom, mas muito bom. As pessoas se sentem mal quando tem obrigação de sair. Por exemplo, nós temos militares que as forças cedem, porque o aham, número de servidores são poucos, então nós temos servidores públicos, nós temos militares, temos terceirizados e temos estagiários. aham. Quando vence o prazo e a força pede de volta o militar, nossa, eles ficam tão tristes. O servidor, que é um técnico judiciário, eu tenho que passar para analista, eu tenho que ser analista e tudo, e às vezes faz para outro órgão, ele sai muito chateado. Eu tenho um caso de um técnico judiciário que trabalhou comigo e passou para analista de outro órgão que eu não vou falar, Aham. hoje é analista judiciário. A gente se encontra direto. Ele fala assim, Lúcio, me leva de volta. Eu estava no céu e não sabia. Olha, E ele tem função lá, ele ganha sim, bem mais. Ele sim. trocaria tudo para voltar a trabalhar e ser técnico como ele era antes. Ele falou, eu estava no céu e não sabia. Eu falei, agora não Mas tem como te levar, é de outro órgão. é até um elogio ao senhor, né? Porque a tropa é o espelho do guia, não é É, verdade? eu glorifico muito a Deus, assim, porque as pessoas ficam muito felizes no ambiente que a gente trabalha, na coordenadoria. Tem locais no tribunal que as pessoas reclamam sobremaneira. O meu ambiente era assim, mas eu procurei mudar. Hoje é Transformou. diferente. Mas tem Legal. locais que o clima, você chega, o clima é pesado. Sim, Ninguém olha um para o outro e fala, eu nunca queria trabalhar num lugar desse. sim, Você imagina sim. passar 7 horas por dia lá? Queria não. É, exato. E quantas expectativas para alinhar aqui com as pessoas que estão assistindo também, né? Porque todo ser humano cria uma expectativa com relação à carreira, com relação às profissões, com relação à vida. E quais expectativas que o senhor tinha com relação à profissão que se mostraram reais? A expectativa que eu tinha é realmente ter um clima organizacional melhor, por exemplo, militar, naquelas questões de tirar serviço, farda, e de ser civil. E isso é muito bom. A questão salarial. Você sempre tem um plus anual, que o militar chegou, tirando agora com o Bolsonaro, que deu essa mudança na carreira, não tinha. Absolutamente não tinha. Então, Sim. todo ano você tem uma promoção, ou você tem uma melhoria no seu salário. Você sempre recebe todo ano uma Uma mais. mixariazinha, mas todo ano você melhora, todo ano você melhora, todo ano você melhora. Aí você vai, tem a previsão de hora extra, tem a previsão de você fazer os cursos, tem a previsão de receber diária, tem a ajuda de curso quando a pessoa é transferida, tem muita coisa embutida que você pode fazer. Então, você sempre está recebendo uma coisinha diferente ali que vai te ajudar. Tem também o regozijo de você pertencer ao judiciário,
de fazer a Sim. diferença, tentar fazer a diferença. É muito bom estar no judiciário, Legal. muito bom mesmo estar no judiciário. Você indicaria para as pessoas fazerem concurso para o judiciário? Eu indico, sim, faça concurso para o judiciário. Não fique comparando o Sim. legislativo com um analista do legislativo. Teve agora o concurso do Senado Federal, um analista Aham. legislativo do Senado. É incomparável. São carreiras Aham. incomparáveis. Mas eu, Sim. sinceramente, se você falasse assim, você gostaria de ir para o Senado Federal? Eu não conheço o ambiente, não quero pré-julgar, mas a ideia que nós temos fora é que é complicado. Sim. Então, nem sempre o salário, a tranquilidade que eu tenho de trabalhar um expediente reduzido, tem recesso do judiciário no final do ano. Nós temos o recesso do judiciário, apesar que eu trabalho todos os recessos do judiciário, eu tenho Aham. que trabalhar por conta da minha função, mas tem Legal. muita coisa boa que E, você aprende. Se você for um bom profissional, porque você também é avaliado, você é sim. avaliado, o estágio probatório dura 3 anos, e mesmo assim você continua sendo sempre avaliado. Aham. E é tremendo, assim, até você atingir o C13, são 12 anos, você é avaliado, tem avaliação. Sim. Legal. Não para a habilidade no estágio probatório, mas você é avaliado para promoção, para você poder ser promovido também. Ouvido também. E o senhor tinha alguma expectativa com relação à função, à profissão, que não se mostraram reais, que não se concretizaram? Eu tinha porque você não conhece, você sai do militarismo, eu fiquei engessado no meu entendimento, você sai do militarismo e você se depara com uma realidade totalmente diferente. Como eu disse, eu tinha expectativa de chegar, por exemplo, eu vou chegar, vou assumir a função logo de cara, vou, por exemplo, aqui em Brasília, são coisas simples, aqui em Brasília, lá onde eu trabalho, no setor de Autarquia Sul, é o pior lugar para se estacionar. Na minha cabeça, no meu entendimento, eu tenho vaga cativa, porque eu vou estar no Tribunal Superior, não tem nada disso. Você tem que disputar a vaga com todo mundo. E aí, à medida que você vai crescendo, aí você passa a ter direito a uma Uhum. vaga e tudo, mas quando você chega, não tem nada disso. Nada. Aham. E a frustração também de você chegar, você passa no concurso para analista, você pensa que vai ser um tratamento diferente e tal, mas aí você coloca todo mundo na vala comum. Aí, Aham. à medida que você vai crescendo, aí que vai tendo uma diferençazinha. Eu tive algumas frustrações, sim. Entendi. Mas nada importante. É porque Absurdo. eu não conhecia mesmo, não sabia, por ignorância. Hoje, como eu disse, hoje a informação é maior. Hoje as Sim. pessoas têm WhatsApp, então elas já chegam quando eu vou participar de posse, a gente Aham. participa de posse, e a pessoa já chega sabendo de tudo da carreira. Tudo. Você É não igual a precisa nem carreira explicar militar, a pessoa nada. já está sabendo alojamento, sabendo tudo, sabendo nome de Tudo. guerra. É. Hoje sabe. A minha época eu não sabia, não tinha informação. Então Sim, hoje as pessoas sabem de tudo. sim. E quanto à fiscalização, o senhor falou que tem essa fiscalização, como funciona essa fiscalização da profissão? Nós somos avaliados. Então, o Uhum. chefe avalia os subordinados, o chefe é avaliado pelo coordenador, o coordenador é avaliado pelo diretor. E é dado Nós um somos feedback, avaliados. Oi? para É o dado, subordinado? é dado um feedback, sim. Nós somos avaliados e a avaliação, você participa também da avaliação. Uhum. Importante isso, não é literal, aquela avaliação, ter o erro de aula, aqueles erros que a gente aprende na avaliação, não existe isso. Você é avaliado Sim, justamente, você participa, você pode. Não concordo, não concordo com essa avaliação. Por quê? Você não concorda? sim. Então você é ouvido, você então passa, de modo que o propósito nunca é derrubar ninguém. Jamais. Agora, nós temos que ser justos, porque são Sim. vários requisitos, vários requisitos. E aí a pessoa, se ela se enquadra, vai ter nota máxima. Se ela não se Aham. enquadra, não vai ter nota máxima. Mas o propósito Legal. é manter, porque nós queremos os melhores servidores. Sim, Eu recebo servidor novo, eu quero os melhores servidores. sim, Assim como o militar é avaliado, o servidor público é avaliado. sim, Durante os 3 primeiros anos para o estágio probatório. sim. Ainda continua sendo avaliado por 12 anos. Até a última promoção lá, nós somos avaliados. Avaliado. Depois dos 13 anos, existe até um projeto aí para todo servidor público ser avaliado, ad eterno, enquanto estiver nativo, mas ainda não passou, não. Depois de 12 anos, aí você não é avaliado. É o que eu Sim, digo, muitas das vezes. Você tem que ter consciência. Você está sim, recebendo para aquilo. sim, Você está sendo pago para aquilo. Tem bons servidores antigos e tem péssimos servidores antigos, assim como tem militares em sim, todo local. sim. Então, nós temos exemplos positivos e exemplos negativos. Tem muito servidor consciente. Tem servidor que trabalha, é aposentado, é antigo,
mas trabalha muito bem. Existe uma cultura no Brasil que servidor não faz nada, né? Pois eu digo que existem muitos servidores que trabalham muito. Eu sou um dos. Muito, Trabalho claro, muito, claro. muito. E que conselhos, pastor, o senhor daria para quem pensa em ingressar nessa carreira, nesse mesmo setor que o senhor? Quais conselhos o senhor daria? Hoje a concorrência está muito desleal, né? Porque eu vejo que, por exemplo, o último concurso do STM tiveram 120 mil candidatos. Uau. 120 mil candidatos. E a tendência é só aumentar. Uhum. Quando eu vejo uma pessoa reclamando, eu falo, ó, tinha 120 mil querendo estar no seu lugar. E o conselho que eu dou é estudar muito. Só que as bancas, por exemplo, eu não sou especialista nessa parte mas eu, com meus erros, as bancas já esgotaram todos os seus recursos. Elas estão indo nas periferias. Então, está caindo muito, pelo que eu vi nas últimas vezes que eu vi os comentários, é muita jurisprudência, são periferias, são notas de rodapé, são essas questões que não caem naquelas questões comuns que a pessoa está acostumada a estudar. Não, Entendi. eu diria para a pessoa que ela está estudando, estudar como nunca, traça o objetivo e não pare de estudar, porque enquanto você não está estudando, seu concorrente está lá estudando. E aquela questão no meio evangélico acontece, eu sou filho do rei. É filho do rei, mas Deus é justo. Quem estudou vai passar. Se você não estudou, você não vai passar. Exato. Deus vai, nós vamos passar. Estudar como nunca, ser estratégico. Não é só estudar. Você tem que ser estratégico. Sim. Você ser estratégico, e mesmo que você não consiga, não desista. Por quê? Porque a aprovação vai chegar. Um dia vai chegar. E se você desistir, você vai ser mais um dos que desistiram. Mas se você perseverar, você vai ser mais um daqueles que alcançaram o objetivo. Então, é estudar até passar. Não tem como. É estudar para passar ou estudar até passar. Até passar. Né? Até conseguir. Você tem que abrir mão. Hoje é muito difícil, porque tem rede social, tem Netflix, tem muita coisa para dispersar as pessoas. Sim. Você tem que abrir mão, você tem que pagar um preço. Então, quando você estiver prestes a estudar para concurso, você abre mão de tudo isso. Na minha época, eu abria mão de fita de videocassete, que era a minha cultura, digamos, os vícios na época. Eu abria mão de assistir filme de videocassete, não vou alocar filme. Hoje é muito fácil a pessoa dispersar. Sim. E a geração de então, estudar como nunca, se dedicar como nunca e ser estratégico. Para que um dia que você passe, você aprender a valorizar e compartilhar a sua vitória também, porque é da família, não é só sua. Né? Exato. E, pastor, tem uma pergunta que mandaram aqui. Pastor, com relação à aposentadoria, o senhor se preocupa muito? O setor público oferece alguma assistência de aposentadoria auxiliar? Aposentadoria é uma coisa que, se você me perguntasse aqui, por eu ter saído do militarismo, das 10 coisas assim, eu enumeraria 9 positivas e uma negativa, que é a questão da aposentadoria. Se eu estivesse no militarismo, eu tinha 1 ano já que eu estaria na reserva. Mas para o serviço público, como houve a mudança da reforma da Previdência, eu vou ter que trabalhar até os 60, na transição até os 65. Então eu vou ter que trabalhar muito tempo, porque eu sou novo, né? Então, quando aposentam, muitos se recusam a aposentar, porque tudo isso que eu falei, cargo comissionado, função comissionada, tem uma diferença da Previdência, do desconto da Previdência, tudo isso muda e o seu salário diminui sobremaneira. Então, você hoje é um diretor, é uma CJ3. Numa CJ3, o diretor, um servidor que é CJ3, ele recebe a mais em torno de R$8.500 a mais. Quando aposenta, você não leva isso. Então, você tem que se preparar exatamente para você ter essa diminuição no seu salário. Se hoje eu pudesse abrir mão do meu cargo comissionado, abrir mão para eu me aposentar, eu estaria preparado para exatamente isso que eu quero. Eu anseio pela minha aposentadoria. Os órgãos públicos se preocupam sim com a aposentadoria dos servidores. Só que cada vez mais a gente vê servidores que não querem aposentar. Eu, diferentemente, quero aposentar, faço questão de aposentar, não quero ficar um dia, vou dar o meu máximo, mas quando chegar o meu tempo, eu vou dedicar à minha família. Minha família, exclusivamente a minha família. Exclusivamente a minha família, né? E aí a pessoa tem que se preparar. Se preparar porque é um baque, né? E tem pessoas que nunca conseguiram se aposentar, tem servidores muito antigos, que não conseguem se ver aposentando e vai morrer trabalhando. Vai morrer trabalhando, infelizmente.
Tá? Então vai de cada um também, se preparar financeiramente, que é um baque. Assim como tem no militarismo, 30 anos, e a pessoa não tem uma casa, não tem um imóvel, porque mora em PNR, em próprio Nacional de Residência. Serviço público é da mesma forma. A pessoa, quando vê, o tempo passou e não está preparada. Aí ela não quer se aposentar porque o salário vai diminuir, aí ela fica insistindo. Sim. E não recicla, né, para dar vaga para os novos, para os mais novos. Eu acho ponto errado também. Sim. Cabe o planejamento da própria pessoa, né? Porque tem mais que ter do que essa o do visão. órgão, que a tendência das pessoas jogar a responsabilidade no órgão, mais é o planejamento individual da própria pessoa. Exato, exato. E para finalizar aqui, pastor, queria que o senhor trouxesse aí a sua definição de sucesso. O que o senhor considera como sucesso para a sua vida, para a sua visão como um todo? O que é sucesso para o senhor? Tá, antes de responder, me perguntaram o que está escrito aí, fora da caserna, né? As pessoas, o que é caserna? Depois você explica aí a caserna. Teve uma pessoa que mandou. Tinha um militar que ele não entendia o que era caserna, ele falava caverna. Eu estou aqui na caverna. Exatamente. Teve uma pessoa que mandou para mim, Bárbara, você não escreveu errado, não é caverna, não. Depois você explica, então. Mas sucesso, para mim, hoje eu me sinto realizado. Eu me sinto realizado. Então, quando eu olho pela minha idade e por tudo que eu já passei na minha vida, que às vezes as pessoas não sabem o que a gente passa na vida, pensa que você já caiu como servidor público. Quando eu vejo o que eu já passei, toda a minha carreira militar, o que eu ralei, o que eu lutei para passar para sargento, que foi muito difícil, muito difícil. Objetivo alcançado. Agora eu tenho que mudar toda a minha carreira, eu tenho que mudar tudo. E quando eu mudo, eu tenho que mudar de local, eu tenho que mudar tudo na minha vida, tudo foi mudado e hoje eu estou totalmente adaptado. Alcancei muito na minha vida que eu não alcançaria nunca. Está até caindo aqui meu ring light, está caindo aqui. Então eu alcancei bastante. Eu me sinto sim uma pessoa que alcançou o seu sucesso. Me sinto. E para mim eu me sinto muito, muito realizado em termos profissionais. Em termos pessoais, o senhor considera também que tem esse sucesso? Sim, porque influencia diretamente, né? Porque o padrão de vida que eu procurei dar para minha família e eu posso proporcionar hoje, por conta do meu sucesso, é inigualável. Legal. Então, hoje eu criei meus filhos sem fazer questão de ter marca de roupa. Então, depois que eu passei no concurso público, eu passei então a ter uma condição melhor, aí que eu pude dar. Mas eles sabem o que é não ter. Sim. Então, eu ensinei a valorizar o pouco para exatamente eles, quando tiverem, não esbanjarem. Eles sabem disso. Então, é uma coisa que influencia diretamente porque o seu padrão de vida melhora. Então, você precisa também ter planejamento financeiro, que é uma coisa que eu faço muito. Eu até ministro um curso de planejamento financeiro, é um projeto futuro para as redes sociais. Eu ministrei esse curso domingo passado numa igreja, é um curso meu, algo que eu aplico de você ter o domínio financeiro conforme a Bíblia. Há mais de 7 anos que eu aplico. Então, é coisa tremenda. Eu tenho um planejamento financeiro muito rigoroso. Eu sei tudo que eu vou fazer. Só para dar um spoiler. Eu controlo 6 meses à frente. Olha só. As minhas receitas.